quais são as expectativas a partir da posse do novo Congresso? Pode haver aí um reequilíbrio dessa situação econômica? Bom, Erivan, isso está acontecendo em primeiro lugar por conta da reação dos mercados às ideias retrógradas, obsoletas, abstrusas e obtusas do PT e de todos esses partidos ligados à esquerda, né? Que eles tentam colocar uma certa, vamos dizer assim, criar uma animosidade com a classe empresarial, né? E aí isso gera incerteza, e num ambiente de incerteza, de insegurança, ninguém vai investir. Então, é por isso esses movimentos que você está vendo. Inclusive porque, olha, muito das conquistas que aconteceram na economia nesses últimos 4, 5, 6 anos, eu diria, desde o final do governo Dilma, né, que começou um movimento de recuperação, porque a recessão, porque passou o Brasil a partir do governo Dilma, foi uma coisa que foram uma década perdida. Foram 10 anos de dificuldades, né? E a renda do brasileiro faz 10 anos que só cai. Então, e isso começou a recuperação a partir de pequenas reformas que foram feitas na economia, como, por exemplo, uma pequena reforma trabalhista que o PT já está falando de mudar, de alterar, né, que foi feito, a independência, a autonomia do Banco Central, que dá mais vamos dizer assim, perenidade, solidez, perspectiva de longo prazo, né? Uma reforma tributária que nós precisamos urgentemente, todo governo fala, mas ninguém faz, né? Então, eu diria assim, olha, a pauta para este ano, né? Então, por conta dessas incertezas, gera todo esse movimento especulativo, né? E os empresários suspendem as decisões de investimento, ficam esperando, né, para ver o que acontece, né? E estamos esperando aí o plano econômico da nova equipe econômica para ver quais são as diretrizes que vão ser apresentadas, quais são os caminhos que nós vamos trilhar, né? A nossa esperança é que tenha uma oposição democrática no Congresso, que não coadune com essas loucuras e essas esquisitices e essas ideias obsoletas, fracassadas, né? Então, porque, olha, nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de uma reforma política, como o Tiago citou aí, né? Não dá para concentrar tantos poderes na mão de uma única pessoa. Então, nós temos uma pauta que passa pela âncora fiscal, que é como que vai ser a posição do governo em relação à dívida pública, né? E o endividamento e o gasto público. É importante que isso daí seja, e a sociedade brasileira tem que acompanhar, porque na medida em que se libera o gasto público e aumenta o endividamento, isso cria uma série de instabilidades, como nós comentamos no programa anterior, que nós fizemos essa semana aí, né? Então, tem muita coisa para ser trabalhada ao longo desse ano, o Congresso vai ter um grande trabalho, né? E tem também outros temas, além da economia e da política, como, por exemplo, existe aí tramitando diversos projetos, programas que estão adormecidos há muito tempo, né, no Congresso, que precisam ser encaminhados. Então, tem uma pauta aí grande, por exemplo, tem a lei de flexibilização do aborto, né, que vai entrar em pauta ao longo desse ano. Tem, por exemplo, uma outra questão que está gerando incerteza, né, entre os grandes temas que merecem a atenção, o foco e o acompanhamento do cidadão, da sociedade, né? Nós não podemos deixar isso somente nas mãos dos grupos políticos, né? Mas tem uma outra questão muito importante que é, por exemplo, a flexibilização da quarentena para que políticos assumam, não só nas estatais, que o Lula já conseguiu aprovar, que a quarentena era de 3 anos, ou seja, nenhum político poderia ser aprovado em conselho de administração e como dirigente de uma empresa estatal se ele não tivesse passado, no mínimo, 3 anos fora da política, né? E aí eles já mudaram, alterou isso para 1 mês, e eles querem mudar mais ainda, no sentido de que também as agências reguladoras, como a ANAC, que é a agência essa coisa de agências reguladoras foi uma medida importante tomada lá no governo
do Fernando Henrique, né, que é um modo da sociedade acompanhar, monitorar, né, assim, a livre iniciativa, mas não quer dizer que tudo é permitido e o governo tem que ficar ausente de tudo. O governo tem que participar da economia através das agências reguladoras, como a ANAC, que é a agência da aviação civil, como a ANA, que é a agência das águas, como a Anvisa, que é a agência da saúde, como a ANT, que é a agência do transporte. Então, é uma maneira da sociedade e do governo acompanhar e monitorar a livre iniciativa, porque também você não pode deixar o capital solto, livre, e fazer, quem é mais poderoso, fazer o que imaginar e der na cabeça. Então, é dessa maneira que quando a gente defende um regime liberal, né, do ponto de vista da economia e democrático do ponto de vista da política, não quer dizer ausência total do governo. Nós não estamos defendendo um governo mínimo, um governo zero. O governo tem que participar, mas através das agências reguladoras. E o Lula está querendo modificar a lei de nomeação dos dirigentes das agências estatais para que não sejam técnicos, para que sejam políticos, porque aí vai se fazer um grande acordo, né, para político, essa questão aí da troca de interesses, né, escamoteando os interesses nacionais e em nome de interesses privados escusos que a gente muitas vezes não sabe exatamente o que está por detrás de tudo isso. Então são essas questões, Erivan, que faz com que a gente, em resumo, fica a mensagem. Nós precisamos estar atentos, né? Nós precisamos monitorar, acompanhar, e é por isso que essa pauta é muito importante para nós ao longo dos próximos meses. Os reflexos dessas medidas na economia e o novo Congresso, como é que ele pode ter uma atuação, uma interferência mais positiva e também mais propositiva? Eu pego até um gancho do que o Otílio acabou de falar, essas ideias, ultrapassadas, digamos assim, que integrantes do novo governo estão apresentando. O Congresso pode ser o freio, pode ser um instrumento para barrar. Eu acho que esse governo está mirando com o precipício, está se dirigindo ao precipício. E o Congresso é a nossa única barreira para evitar que o país, que o trem do país caia nesse precipício. É o único freio que eu enxergo no momento, institucional, para uma série de medidas absurdas, ultrapassadas, que já deram errado em todo lugar, aqui mesmo no Brasil recentemente. A gente tem uma memória muito curta, mas o Otílio acabou de lembrar, nós saímos há poucos anos da nossa pior recessão da história, o nosso pior momento econômico que nós vivemos em toda a nossa história. Aconteceu no final dos anos petistas, nos últimos anos da atual administração, da administração do partido que está hoje no poder. E o que é que o partido, quando volta ao poder, o que é que ele propõe fazer? Revogar tudo que foi feito para sair daquela situação caótica que o Brasil se encontrava. E aí a gente lembra a reforma trabalhista, o que o Temer conseguiu fazer, que já ajudou, a reforma mais ampla, a reforma da Previdência, feita pelo governo Bolsonaro, as micro-reformas feitas durante o governo Bolsonaro, várias delas, marcos legais, a independência do Banco Central, uma série de medidas, a lei das estatais, que já foi mudada. Ou seja, tudo que foi feito para prevenir, para evitar que o Brasil voltasse a ter um momento de desestruturação de um partido tomar de conta do Estado como se fosse seu, e onde produziu os maiores escândalos de corrupção da nossa história, e que não por acaso gerou a nossa maior recessão da nossa história, eles estão voltando e tentando reproduzir isso. Falaram já em revogar a reforma trabalhista, já estão falando em mudar o teto dos gastos, já estão falando já mudaram a lei das estatais, que era uma lei. Essa lei das estatais foi justamente para blindar o dinheiro do povo brasileiro, de que não pegasse um político, tirasse do paletó e colocasse lá na estatal. Foi isso que aconteceu agora. Ele pegou um político do partido, de carteirinha, e apenas com um mês colocou lá.
na direção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. E não por acaso, os países vizinhos já anunciaram que esse mesmo banco vai voltar a emprestar para fazer obras no exterior. Só Cuba e Venezuela têm 4 bilhões e 600 milhões de dívidas em atraso com o BNDES, que você acabou de dizer. O que me preocupa mais não é nem a dívida de Cuba, é mais a dívida da Venezuela, que é mais difícil de receber. A dívida de Cuba a gente vai receber em charutos, né, que foi a garantia que foi dada à época. Pode voltar. Então, pelo menos charutos não vai faltar aqui no Brasil. Se pagarem, né? Pode ser que não paguem também, né? Isso é bom. Não, Tílio? Pode ser que até os charutos não cheguem. Mas, assim, o quão absurdo você pegar o nosso dinheiro e emprestar sem garantias. E o mais absurdo, você cogitar emprestar novamente para os países que estão devendo, que nem pagaram o que já pegaram. Países quebrados, né, Tiago? Porque, por exemplo, a Argentina, estão falando aí na história de uma moeda única. Isso é um absurdo também, porque, por exemplo, o exemplo bem-sucedido da Comunidade Econômica Europeia é porque existe um certo equilíbrio entre as nações, né? Agora, aqui, a Argentina está quebrada, tá? O Paraguai é insignificante do ponto de vista econômico, o Uruguai, apesar da organização e da democracia que tem lá, mas é uma economia muito pequena, então vamos dizer assim, as diferenças são muito grandes, né? Quem vai bancar tudo isso é o Brasil não tem recursos para isso, nós não damos conta nem dos nossos desafios internos, e aí, será que está sobrando dinheiro no Brasil para fazer os projetos públicos que nós precisamos, de saneamento, que são graves, né? De infraestrutura, que são graves, as necessidades que nós temos na saúde, na educação, na infraestrutura, em todas as áreas, né? E aí vem o governo falar em emprestar dinheiro para países que estão quebrados. A Argentina está falida, a Argentina está quebrada, eles estão na miséria. E aí é muita incoerência. E quem é que não lembra lá daquela... Eu até comentei outro dia, né, sobre a questão lá de Pasadena, na Venezuela, do escândalo que foi, né, da dívida brasileira com a Venezuela, que o brasileiro nem acompanha, com Cuba, dos bilhões de dinheiro brasileiro que foi torrado em projetos na África, em Angola, a corrupção que teve lá com a filha lá do presidente angolano, né, que é considerada a mulher mais rica da África, do continente, uma corrupção absurda, né? Então, todos esses projetos que foram feitos, né, é um escândalo, e isso não pode ser assim ignorado, né? Muito bem lembrado por você, Tiago, foi muito bom. Olha, Otílio, a importância disso tudo é porque a hipocrisia salta aos olhos. Há poucos dias falava que, olha, nós estamos recebendo uma herança maldita, um país quebrado. E aí, no mesmo momento, as mesmas pessoas dizem, não, nós já temos condições de emprestar para fazer obra nos outros locais, em outros países. Quer dizer, das duas, uma. Ou estão mentindo quando dizem que o Brasil estava quebrado, que não estava, a gente viu até o resultado da balança agora no início do jornal, quer dizer, o país, a verdade tem que ser dita, e era bom que seja assim, que cada governo entregue o país para o governo que vai sucedê-lo, numa situação econômica, social, fiscal, melhor do que o que recebeu. Esse é o plano ideal. Então, não há nenhuma dúvida, e isso você analisando os números, sem nenhuma paixão, se você analisar os números objetivamente, você vai ver que o país que foi entregue pelo governo Bolsonaro foi um país melhor do que o país que ele recebeu, e o governo que o presidente Temer recebeu após o impeachment, ele entregou um país melhor do que ele recebeu, o Bolsonaro fez a mesma coisa, e agora nós estamos num cenário que é difícil acreditar que pelo que está sendo proposto, que vai se entregar um país melhor lá na frente. As travas institucionais, os freios institucionais que foram criados para proteger e que deram certo, porque os números estão mostram uma análise, você vê o que está acontecendo, o que aconteceu após essas medidas com o país melhorou, voltou a crescer, saiu da recessão. Então, tirando tudo que fez o país sair da recessão, estão voltando.
Ou seja, parece que até um caso pensado para dizer, não, nós queremos a volta da recessão. Então, a conta, ela não chega no primeiro ano. Então, as pessoas, olha, eu até acredito, aí já entrando na segunda pauta, que a gente já está se caminhando para o final do jornal, mas as perspectivas econômicas. Eu acho que a perspectiva para esse ano não é ruim, porque é a mesma situação do cidadão que pega dinheiro com a agiota, emprestado. No primeiro momento, ele tem o dinheiro, ele vai comprar um carro, ele vai conseguir pagar ali, ter uma vida relativamente melhor. Mas uma hora a conta vai chegar. E também está recebendo aí o país com uma situação econômica bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Mas assim, mesmo assim, se você afrouxa a linha fiscal do governo, então você começa a se endividar, uma hora a conta vai chegar, e vai chegar com inflação, vai chegar com recessão, com desemprego. Então, e isso quem vai pagar é o mais pobre. Então, e nós todos, o país inteiro vai pagar com a desvalorização da moeda, com o aumento dos produtos. Então, essa conta talvez não chegue agora esse ano, mas se continuar nesse caminho, seguramente vai chegar, não tem perigo de não chegar. A gastança errada que foi feita no final do governo Lula, no início do governo, no primeiro ano do governo Dilma, chegou com a pior recessão da história. Então, esse Congresso que foi eleito, esse Congresso mais conservador, não for a barreira que pare o governo na direção que está seguindo, que, ao meu ver, está seguindo para o abismo, se o Congresso não barrar, o nosso cenário econômico para 2024, 2025 é triste, é uma recessão certa, é uma fuga de capital do país sem precedentes, né? Então, Otile, empresário Tiago, agora houve também já uma reação por parte, inclusive de personalidades, de pessoas expoentes aí do campo da economia, Pedro Malan, Armínio Fraga, também Maílson da Nóbrega, todos que votaram no atual governo e parecem assim meio desnorteados, um tanto quanto assustados com essa situação. Deixa eu explicar também como que essa conta vai chegar, né? As pessoas, vamos dizer, as pessoas de posses, que têm alguma riqueza, têm um estoque, um superávit, né? Elas estão protegidas, porque quem tem ações, as ações vão ser corrigidas, as empresas vão corrigir o preço. Quem tem aplicações financeiras vai ser corrigido. Quem é que vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta é o pobre. Então, esse discurso muito bonito pelo social, mas de dar o peixe, sabe? O que teria que fazer um governo, qualquer governo sério, seria criar as condições para haver investimento, para gerar emprego, que foi o que aconteceu nesses últimos 6 anos no Brasil, né? Agora, esse discurso populista, né, sabe, do social e mesmo esse discurso da fome, tudo isso é balela, conversa fiada, que depois a conta vai vir através da inflação. E aí o pobre não tem como se defender da inflação, porque quando aumenta os preços, ele vai reduzir o consumo, porque o salário dele é fixo. O rico não, o rico vai ter. Só que isso aí ninguém fala. Agora, Ivan, concluindo, é o seguinte, a maneira que nós temos para talvez facilitar. Eu não tenho muitas ilusões, muitas esperanças, não. Tá? Eu estou, como eu disse, estou muito pessimista pelos rumos que esse governo está dando e, como lembrou aí o Tiago, a conta vai chegar e vai chegar através da inflação e vai chegar através da recessão e não vai vir de imediato, vai demorar para vir, a não ser que o Congresso consiga dar um freio nisso. Agora, o que nós podemos fazer é uma coisa que, por exemplo, eu tenho feito ultimamente, né? Por exemplo, pegar o e-mail de alguns senadores, de alguns deputados, né? E até naqueles em que você votou, e também publicando lá na rede social, algum assessor desse cara vai ler, e quando tiver algum tema interessante no Congresso, né, debatendo, eu já mandei e-mails para senadores, já mandei e-mail para deputados, né, eu já publiquei na rede social, lá no perfil de senadoras, de senadores, eles respondem, é claro que ali eles respondem como se fosse ele. Eu sei que quem respondeu não foi ele, quem respondeu foi um assessor, mas minimamente esses caras estão observando, estão acompanhando, que se a gente fizesse isso num grande número, então eu vejo que hoje com a tecnologia, concluindo, eu diria que talvez esse seja uma questão para a gente pensar, para a gente não ficar indiferente, quando tiver algum grande tema importante sendo discutido no Congresso, a gente encaminhar
através de um e-mail. É só entrar no Google que você descobre aí o e-mail dos senadores, dos deputados federais, em quem você votou, nas redes sociais também. É pressionar, é fazer pressão, pegar os grupos de WhatsApp e fazer com que mais gente também encaminhe essas pressões, esses posicionamentos para esses políticos, de modo que eles tenham pelo menos uma noção. Opa, espera aí, tem alguém olhando ali, não é assim, vale tudo. Eu diria isso para concluir e agradeço aí a oportunidade, é sempre uma satisfação e um prazer estar aqui com vocês. Eu aprendo muito debatendo com vocês esses temas como nós fizemos hoje aqui. Qual é a intervenção que a sociedade pode fazer? Olha, o Otílio deu um excelente exemplo. Hoje, os meios digitais nos possibilitam expressar a nossa opinião, às vezes até a nossa indignação, de forma cortês, de forma objetiva, com temas concretos, que estiverem em discussão no Congresso, você se posicionar claramente contra ou a favor e enviar a sua manifestação para os deputados, para os senadores. Eu acho que isso é uma forma importante, publicar nas redes dos senadores, sempre de forma cortês, objetiva, mas bem incisiva, deixando muito claro o que você não quer ou o que você quer, para que eles saibam de duas coisas. Uma, do que a gente está pensando, o que a gente quer. Segundo, que eles não estão fazendo nas sombras. A gente está acompanhando. Então, isso é importante, é a forma hoje que a população tem. E eu acredito, tenho esperança de que o Congresso vá ser um freio. Também não tenho ilusões que o Congresso vai fazer exatamente tudo que deveria fazer. Eu acho que, em alguma medida, uma parte pode ser, eu estou procurando uma palavra, seduzida pelo Planalto, mas eu acredito que nos temas centrais, nos temas mais... uma hora o Congresso vai dizer, olha, alguém vai ver, olha, esse trem não pode ir para o abismo, a gente tem que dar um freio aqui. O freio pode não ser tão brusco, mas vai ter que ter um freio. Então, essa é a minha esperança, porque, no final das contas, quem vai pagar a conta é o mais pobre. Não temos nenhuma dúvida disso. Todos vão sofrer, independente da classe, vai atingir todos. Uma inflação, recessão, desemprego, insegurança, atinge todos, indistintamente. Só que uns vão sofrer muito mais do que outros, uns vão ser muito mais atingidos do que outros, porque não tem justamente isso que o Otílio falou, essa proteção, essa segurança, esse colchão de proteção que quem tem uma reserva tem. Então, isso é extremamente importante. E a gente pede que, finalizando com a pergunta que o Arivano fez, de que a população fique atenta ao que estão fazendo e se mantenha os nossos parlamentares informados do que você pensa, do que você quer, e que eles saibam que não estão sozinhos.